O Afeganistão é um conjunto de tribos e de etnias, né? A primeira coisa que a gente precisa lembrar no Oriente Médio é Só um que... minuto, se você quiser puxar, você Opa. pode, tá? Eu não sei, ele já me deu bronca hoje. Não, é porque não, posso se isso mexer. aqui te incomodar, Sim, você pode... sim. O Oriente Médio tem níveis de identificação, que é diferente aqui no Brasil dos níveis de identificação que a gente tem. A gente se identifica com a cidade que a gente nasceu, com o time que a gente torce, etc. e tal. Hoje em dia é partido político, mas falando em geral. As pessoas têm níveis de identificação. E os níveis de identificação no Oriente Médio são diferentes, os mais importantes, os que falam primeiro, são diferentes dos nossos aqui. Então lá, como é uma região mais antiga, mais tradicional, muito baseada em religião, etc. e tal, os níveis de identificação, o primeiro deles é a tribo. Mas não é tribo como a gente imagina, uma tribo numa tribo indígena no Brasil, nos Estados Unidos ou na América. A gente está falando de identificação tribal no sentido familiar tradicional, que acabou originando depois o vilarejo, ou a vila, ou a aldeia, ou até mesmo a cidade onde as pessoas são. E esse é o primeiro nível de identificação que as pessoas têm. Depois, existe o nível religioso. Então, a pessoa pode ser muçulmana, a pessoa pode ser... Dentro do Islã tem os xiitas, tem os sunitas, tem os alauítas. Depois temos o nível de identificação... Tem os cristãos, e dentro do cristianismo tem vários níveis de cristianismo diferentes. No Líbano tem vários. No Egito tem os coptas também, que são outro nível de outro tipo de cristianismo, e por aí vai. Tem os drusos, tem os judeus, e etc. e tal. Depois tem o nível étnico e depois tem o nível nacional, que seria se você é afegão, paquistanês, indiano, israelense, palestino e por aí vai. Você falou, antes dessa divisão por religião, teriam as tribos. Essas tribos, elas se diferenciam pelo quê? Costumes, hábitos, é o quê? Origem, sobrenome... São grandes famílias, então. São grandes famílias. São 10 mil, 15 mil, 200 mil ligadas. Tá. E aí você tem voltar para trás, realmente, centenas de anos para entender a origem delas. Elas se relacionam entre si? Algumas sim, outras não. Tá. Então, por exemplo, existem famílias, a gente não chama de tribo, mas existem famílias palestinas na Cisjordânia que são brigadas há 300 anos. Então não tem casamento, não tem visita, não se bicam, não se gostam, etc. e tal. Então, em relação ao Afeganistão, a gente tem um conjunto de tribos. Então, o Afeganistão é um lugar que é estratégico da Ásia Menor. Assim, a gente está falando de um caminho entre Oriente Médio e Ásia, onde você tem 80% de montanhas na região hoje do país considerado Afeganistão, pelas fronteiras geográficas. Lá reinou uma monarquia por 60 anos, um pouco menos de 60 anos, que era uma monarquia que reinava de uma certa forma protegendo a tribo do monarca e não protegendo os interesses dos outros. Houve um golpe, eu estou resumindo a história. Dentro desse golpe, a pessoa que tomou o poder era antagônico à União Soviética. Os soviéticos invadiram em 79 o Afeganistão e um monte de tribos começaram a recrutar pessoas muçulmanas, não só do Afeganistão, mas de outros lugares, para lutar contra os soviéticos. Então, eles se uniram contra os soviéticos. Contra os soviéticos, tá? Aí eles ganharam. Só que aí que está a primeira questão histórica aqui. Essas tribos, a principal tribo do Afeganistão chama Pashtun. E os Pashtuns, religiosos, mais tradicionais, etc. e tal, eles começaram a recrutar um monte de gente em volta do Afeganistão, falando a gente precisa impedir essa invasão comunista soviética. Eram vistos como pessoas ateias, pecadores, porque o comunismo soviético era antirreligioso e tudo mais. Contra a invasão deles em terras islâmicas. Eles consideravam aquilo lá terras islâmicas porque aquilo já tinha sido dominado pelo Islã antes. E eles conseguem, depois de 10 anos de guerra, que a União Soviética bata em retirada. E aí esse é o fim da União Soviética também. Esse é o declínio e o fim da União Soviética, a Guerra do Afeganistão. Então foi um cemitério. Muitos russos morreram. E, obviamente, nisso você tem uma participação de outros poderes do mundo. Os Estados Unidos, que financiaram e mantiveram aí um certo treinamento desses combatentes islâmicos, que a gente chama de mujahidins. E eles
treinaram essas pessoas. O grande expoente desses combatentes que lutou contra os soviéticos se chama Osama Bin Laden. Por isso que tem aquele papo que os Estados Unidos financiou o Bin Laden. Que é uma forma meio grossa de se falar. É uma forma congelada e errada, na minha opinião, de se enxergar. Porque a história não é estática. A história vai mudando. Então, eles não eram inimigos em 79, em 80, 81. O Bin Laden não ameaçou os Estados Unidos. Então, sim, ele recebeu treinamento. Depois de um tempo, ele ficou... aconteceu alguma coisa com ele mudou a ideologia, se radicalizou ou partiu para combater um outro superpoder mundial e cometeu o que cometeu. E aí ele se tornou inimigo dos Estados Unidos.